Hoje vocês vão ter a satisfação de conhecer melhor o Dr. João Monteiro de Barros Neto, que é o grande CEO da Rede Vida de televisão. Neto, obrigado de você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, doutor Nalini, obrigado pelo convite, obrigado também pela sua audiência. Conta como é que surgiu a Rede Vida, eu conheço, mas eles não sabem. Então, doutor Nalini, a minha família é do interior de São Paulo, como eu disse, Barretos. O meu pai começou trabalhando, comprando horário na rádio, criando a primeira equipe esportiva de Barretos em 1955. Depois ele foi convidado a ser diretor comercial da Rádio Barretos, a primeira emissora de lá, tornou-se gerente da Rádio Piratininga. Nos anos 60, quando a Rede Piratininga se desfez, ele comprou a rádio que ele era o gerente. Em 1969 ele formou o jornal, o primeiro jornal diário de Barretos. Depois, em 1979, ele montou a primeira emissora de FM da cidade de Barretos. E, a partir daí, nós fomos constituindo um grupo de comunicação em rádio e em jornal. Mas nos faltava a televisão. E nós pleiteamos, nos anos de 80, uma concessão de televisão em São José do Rio Preto. Esse canal foi colocado em concorrência pública, nós ganhamos a concorrência, a nossa família, na cidade de São José do Rio Preto, o Canal 11, e a partir daí o meu pai teve a inspiração de fazer uma rede nacional de televisão, não apenas uma rede regional, mas uma rede que pudesse alcançar todo o território nacional. É importante nós lembrarmos que nos anos 80 nós estamos vivendo a redemocracia do Brasil. E a Igreja Católica sempre teve uma participação muito grande nos veículos de comunicação, principalmente os veículos como rádio e jornal. Mas não havia uma incidência maior em televisão. E com a redemocratização do país, os neopentecostais, os nossos irmãos evangélicos, foram muito hábeis em retomar o investimento na área da comunicação, que já havia sido iniciado em 1950, 1960, através da formação de redes de rádio. Com a redemocratização, os evangélicos vieram comprando emissoras, como a Igreja Universal comprou a TV Record, como também vários outros espaços de televisão eram alugados pelos nossos irmãos neopentecostais. E o meu pai viu que dentro da sociedade brasileira, com uma grande maioria católica, não existia uma presença da Igreja Católica nesse veículo importante que é a televisão. E aí o meu pai, que fazia parte do movimento de cursilho, de casais com Cristo, que fazia TLC para jovens, que tinha uma movimentação dentro da igreja desde os anos 60, ele se sentiu tocado a colocar a sua emissora a serviço da igreja e da sociedade, para fazer uma programação não apenas católica, mas com uma amplitude de fazer uma emissora de televisão para a família brasileira. Porque também nós já vimos alguns programas dentro da própria emissora, das emissoras de televisão, com valores caros à sociedade brasileira sendo questionados. Então, o papai entendeu que era hora de despertar a Igreja Católica para a importância desse meio de comunicação. E foi a partir daí em que ele fez toda uma movimentação com as lideranças católicas da época, com os cardeais, com os arcebispos, com a presença da CNBB, com a Secretaria-Geral, representado pelo Dom Luciano Mendes de Almeida, e apoiado pelo Bispo de Barretos e depois Arcebispo Botucatu, Dom Antônio Maria Muciolo, foi feita uma grande peregrinação no Brasil, mostrando que era necessário e viável a instalação de um canal de televisão. A partir desta força de ideia, vendo-se também que a Igreja Católica tem em todo o território nacional uma presença, era necessário que nós conseguíssemos não só o canal geradora, mas canais de repetição de televisão, da qual as pessoas pudessem nos assistir em canal aberto, dentro da sua casa, apenas ligando a televisão, buscando o canal, como já acontecia com os outros veículos de comunicação. E foi a partir dessa capilaridade da igreja, desta necessidade da sociedade, desta visão muito privilegiada do meu pai, é que foi possível se movimentar a sociedade para que a rede pudesse ser instalada. Então essa é a história da Rede Vida. Neto, e como é que você enxerga essa mudança nas comunicações em virtude da quarta revolução industrial, né? A tecnologia que é alguma coisa cuja obsolescência está sempre mordendo o calcanhar da gente, nos perseguindo. Como é que a Rede Vida está enfrentando isso? Doutor Nalini, nós estamos falando com pessoas líderes, com pessoas que têm grande influência e participação na sociedade. São pessoas muito bem preparadas. E é a ela que eu quero me dirigir. Eu quero me dirigir a você que tem responsabilidade social. A tecnologia ela é muito bem-vinda e é uma graça de Deus. É uma tecnologia que ajuda a incluir as pessoas.
Mas, ao mesmo tempo, a internet das coisas, a inteligência artificial, ela está provocando um grande desafio na sociedade. E o primeiro desafio que eu coloco aqui, doutor Nalini, é o seguinte: o nosso setor de comunicação é altamente regulamentado. Nós temos horário eleitoral gratuito, nós temos propagandas institucionais obrigatórias, nós temos responsabilidades com relação aos nossos canais, nós temos responsabilidade na área do jornalismo, cuja toda a regulamentação do direito das pessoas, do direito individual, está representado também na responsabilidade que o jornalista tem que ter. E o que nós estamos assistindo com a internet? Nós estamos assistindo que ela nos integra, ela nos aproxima, mas ela também pode ter uma capacidade muito grande de fake news, de notícias falsas, de destruição de reputação, de rapidamente uma pessoa que era boa passar a ser uma pessoa má por um simples clique de internet. E aí, doutor Nalini, é que eu chamo a atenção das lideranças, das pessoas que ajudaram ao longo de toda a nossa civilização a fazer legislações que nos permitam ter uma convivência saudável e respeitosa. E isso ainda nós não tivemos tempo de que a regulamentação e que as normas pudessem ser praticadas também durante a internet. Então, o papel da Rede Vida de Televisão e dos veículos de comunicação, ele se torna cada vez mais importante como referência de notícias. Referências que devem ter responsabilidade, como sempre tiveram na sociedade. Olha o que acontece com os veículos tradicionais. Nós somos punidos, não só juridicamente, quando acontece algum erro de informação, mas nós somos punidos também perante a opinião pública. E o mais importante, nós somos punidos pelo mercado. Claro. Ou seja, quem financia as emissoras de rádio, de jornal e televisão é a iniciativa privada. Na verdade, é o telespectador, é o leitor, é o ouvinte, porque é ele que consolida a audiência e isso é que tem valor na hora da comunicação com credibilidade junto aos nossos prestadores de serviço. Quando há um desgarramento da verdade, da ética também dentro do veículo tradicional, nós somos punidos porque a publicidade não vem patrocinar e dar sequência ao mercado de trabalho que nós geramos. E o que está acontecendo com a internet? Quem regulamenta isso? De onde vem a remuneração da internet? Veja, doutor Nalini, como é que as coisas são interessantes, como é que elas estão mudando rapidamente. Nós temos grupos de comunicação no Brasil muito fortes, mas se eles forem comparados com a questão da internet, existe uma inversão. Ou seja, o que são os grandes veículos de comunicação do Brasil perto do Google, perto do YouTube, perto do Facebook, do Instagram, que tem uma atuação mundial, que tem uma grande capilaridade, que tem muitos recursos, numa Netflix. Então nós estamos diante de um paradigma onde a sociedade precisa refletir, principalmente as nossas lideranças, sobre o que nós vamos produzir para entretenimento que mexe tanto com a cabeça das pessoas. Como que nós vamos lidar com responsabilidade de informação? Como é que nós vamos responsabilizar as pessoas que usam um instrumento tão importante como a internet, não para construir, mas para destruir? E, portanto, os veículos de comunicação têm hoje um papel muito importante na geração de emprego, tá certo? Na responsabilidade jurídica, na segurança jurídica, na reputação das pessoas e com relação à verdade. É evidente que nós também somos questionados e, portanto, nós precisamos melhorar muito. Mas é importante que a sociedade entenda o que está sendo, o que está acontecendo hoje, para que nós possamos sempre interagir de maneira positiva. Mas, Neto, você acha que que está havendo mesmo uma redução do número de católicos praticantes e nós estamos cedendo espaço ao surgimento de tantas confissões que aparentemente cristãs podem nos levar à ideia de que hoje, como a igreja é tão beneficiada tributariamente, fica muito mais fácil você criar algumas ilusões e atrair pessoas que não estão muito bem esclarecidas. O que você tem a dizer sobre isso? Doutor Nalini, não há de se contestar o que é evidente, o que é óbvio. É evidente que nós temos hoje uma menor presença de católicos no Brasil e também na Europa. Não há de se questionar dados. As pesquisas que o SERES faz para a Igreja Católica registram isso. O crescimento dos nossos irmãos evangélicos é evidente. A securitização na Europa,
ou seja, o número de vocações da Europa, elas caem assustadoramente, ou seja, somos nós, latino-americanos, que hoje temos que evangelizar a Europa, que temos que fazer um papel no mundo. Há um crescimento da Igreja Católica no Oriente, isso também é evidente que está acontecendo. Mas o que nós precisamos lembrar, doutor Nalini, é que hoje são várias as questões que se colocam para a igreja. O senhor citou agora há pouco o Papa Francisco com relação à Amazônia. O que acontece hoje na Amazônia? Quantos padres nós temos atuando numa região inóspita como essa? São homens heróis, valorosos que estão lá trabalhando. Mas nós precisamos de mais força de trabalho. Como é que é a formação hoje de um padre? Ele estuda 4 anos de filosofia, 4 anos de teologia, depois ele faz uma especialização, faz um doutorado, faz um mestrado. A formação dentro da Igreja Católica, ela se dá não só dentro das dioceses, que aí diversas dioceses se unem para a formação do seu clero, mas também as congregações religiosas, como os jesuítas, os claretianos, os maristas, os salesianos. Então são várias outras fontes de formação. E uma formação muito rigorosa. Hoje, doutor Nalini, a presença de Deus na sociedade, ela é expulsada também, ela sofre uma expulsão por parte de uma sociedade que pensa muito no bem-estar social e no dinheiro. Então, a dificuldade da Igreja Católica não é uma dificuldade apenas da Igreja Católica, mas é de toda a sociedade. E é necessário se dar respostas. É por isso que um veículo de comunicação como a Rede de Vida de televisão é tão importante, porque ela também cumpre uma lacuna de chegar dentro das casas das pessoas, não fazendo proselitismo para deixar de ser desta ou daquela religião, mas para alimentar uma cultura religiosa dos católicos que se representam através da missa, do terço, das novenas, das devoções e das explicações também da palavra. Mas é necessário fazer uma programação que possa alcançar também a mente e a consciência, influenciando a sociedade de maneira jornalística, de maneira de entretenimento, de opção de entretenimento. Se você só tem uma opção de entretenimento que provoca os instintos primários das pessoas, é necessário você dar uma resposta para isso também. Doutor Nalini, a Igreja Católica ela tem grandes desafios, mas foi diferente quando Jesus começou? Na passagem bíblica de ontem, Paulo, na passagem bíblica do Evangelho de ontem, era muito interessante. Por quê? As contendas, né? Porque as contendas, você pega o seguinte, quando é que Jesus trabalhou? Trabalhou na Galileia. Se você pega historicamente o que aconteceu naquela região, né? A periferia. E o que acontece hoje na periferia das nossas cidades? Quais são os valores que estão sendo colocados ali? E o desafio hoje, doutor Nalini, é para mim. Sou eu o agente da história hoje. Se eu sou o agente da história, você que está nos assistindo também é agente. Claro. Como é que você responde aos valores que você acredita? Sejam eles cristãos, muçulmanos, judeus, como é que você reafirma os seus valores perante a sociedade hoje? Os valores que você quer na ética na política, na ética no emprego, das oportunidades e na geração de emprego para todos, numa melhor distribuição de renda. Quem que é responsável? Os outros são responsáveis ou nós somos responsáveis? Esse desafio a igreja vive hoje. Mas, doutor Nalini, importante dizer, na minha visão, não é quantidade. O que nós temos que ter capacidade é de formar as pessoas para, dentro da sua humildade, dentro da sua capacidade, não ser omisso. E ajudar a transformar a sociedade. Mais importante do que ter muitos, é importante ter pessoas comprometidas no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de relacionamento, para ser referência e se sentir responsável na transformação da sociedade. Neto, como é que você vê o futuro da Rede Vida nos próximos 20 anos? Porque você é uma pessoa que vai atravessar o século aí, né? Com a sua idade, você vai passar o século XXI tranquilo. Já passei o outro, esse não dá mais. Não, dá. A esperança é minha filha, que nasceu em 99 e quem sabe ela possa viver 3 séculos. Ah, vai. Quem nasceu nessa geração vai tem chegar lá. Toda a chance de chegar a Matusalém, né? Mas como é que você enxerga aí o futuro da Rede Vida? Doutor Nalini, eu acho que o futuro da Rede Vida é um futuro
promissor. É um futuro da necessidade da sociedade. Quem está nos assistindo desde o começo ouviu a história do meu pai. Em 1985, ele sentiu uma necessidade, ele sentiu que era necessário prestar um serviço para a sociedade. E a resposta se consolidou, porque nesse ano nós completamos 25 anos. A transformação da Rede Vida, ela tem que vir com segurança, ela tem que vir com paz no coração. Nós seremos nitidamente partícipes de novas tecnologias, novas maneiras de chegar até o coração das pessoas, à mente das pessoas. A televisão, ela pode sofrer grandes modificações tecnológicas, ela pode ser apenas mais de uma constelação de maneiras das pessoas se comunicarem, como já está se consolidando isso. Porém, doutor Naline, o que é importante é você ter grade de programação, ou seja, você ter programas que façam sentidos para a vida das pessoas. E é isso que nós acreditamos, por duas coisas. Na questão religiosa, certamente o questionamento do Evangelho não se dá no dia de hoje, faz mais de 2000 anos. O próprio questionamento de Jesus, na época que viveu, é uma prova do que eu estou falando. Então, uma afirmação de valores da palavra do Evangelho, a relação das pessoas, dos seres humanos com Deus, vai ter sempre uma grande curiosidade, uma grande necessidade do ser humano de aprofundamento dessa relação de Deus com as pessoas e sobre o comportamento das pessoas na sociedade. Então, eu acho que a nossa missão, ela faz sentido. Agora, se as pessoas vão assistir televisão na sua sala, ligando e vendo no canal 40, no canal 37, no canal 8, no canal 20, isto, doutor Naline, o tempo dirá em termos de tecnologia. Nós seremos distribuídos de inúmeras outras maneiras, de inúmeras outras fórmulas. O que é importante é saber como que você pode atender a população da melhor maneira possível. A própria Rede Vida Televisão hoje, ela é assistida pelas TVs por assinaturas, todas as Direct Home, pela antena parabólica, pela TV a cabo, pela televisão aberta e pelo celular e pela internet. E as pessoas podem assistir os programas on demand, na hora que desejam, quando desejam e como querem. O que é angustiante para quem toca a empresa, que tem que gerar emprego, tem que pagar conta, tem que pagar impostos, tem que fazer tudo? Qual é o modelo de sustentação disso? Porque hoje, o modelo de distribuição de conteúdo está na mão das grandes redes de televisão, das grandes empresas de telecomunicação. E aí se introduz a questão da inteligência artificial, que é justamente eu estar conversando com o senhor sobre um determinado produto e 5 minutos depois eu começar a receber pelo celular propaganda daquele produto que eu estava falando com o senhor. Eu nem pesquisei pela internet, a inteligência artificial já capturou a nossa fala. Os algoritmos nos conhecem melhor do que nós mesmos. Então, o que é o desafio? O desafio é o seguinte, dentro dessa tecnologia que vem aí, como é que haverá uma sustentação? Nós seremos dominados por uma tecnologia artificial da qual poucas empresas, poucas corporações é que vão comandar tudo isso? Olha como é que isso pode influenciar nas eleições, no comportamento, na sociedade, em tudo. Aí eu digo, qual é o futuro da Rede Vida? É você que dirá para mim. Se o que nós fizermos de trabalho for necessário para a tua vida, você desejar que isso tenha ressonância junto à sua família, junto ao seu emprego, ao seu município, ao seu estado, ao seu país, nós nos faremos ainda com sentido na tua vida. Se o que nós produzimos não fizer mais sentido, aí sim nós podemos temer alguma coisa, não o temor à tecnologia. Olha que beleza, vocês veem que o neto, João Monteiro de Barros Neto, CEO responsável pela Rede Vida, ele consegue conciliar aquelas 4 esferas de relacionamento que nós todos precisamos ter sempre presente na nossa reflexão, na nossa vida. Nós precisamos nos conhecer cada vez melhor. Então, conhece-te a ti mesmo, do Sócrates, cada vez mais atual. Quem não se conhece não pode conhecer o próximo,
né? Nós temos que conhecer bem o ambiente em que nós vivemos, o planeta ainda é único, não tem plano B, nós não podemos sair da Terra em lugar nenhum ainda. E nós temos que ter muito presente a nossa relação com a transcendência, com Deus. Sabe, Neto, eu sempre admiro aquele que tem coragem de falar que não acredita, que é ateu, que é agnóstico, porque eu falo, o importante não é você acreditar nele, é ele acreditar em você. Ele está acreditando em você, que você está fazendo coisas boas e não tem aquele meu compromisso de prestar contas a alguém que vai me cobrar. Então, você sendo ético, sendo correto, honesto, probo, mesmo dizendo que não acredita, você tem mais mérito do que eu, que tenho que prestar contas ao meu chefe e ao meu criador. Verdade. Mas, Neto, muito obrigado pela sua aula aqui, foi muito interessante. Nós esperamos que a Rede Vida não tenha problemas com os registradores de imóveis, eu acho que está tudo regular ali. Graças a Deus. Aliás, nós agradecemos a todos eles, fazendo uma saudação, doutor Nalini, como é importante a atuação dos registradores de imóvel. Doutor Nalini, uma das coisas que todos nós queremos é segurança jurídica. Isso. Então, o papel consciente de cada colaborador, de cada pessoa que trabalha, que tem essa grande responsabilidade do registro de imóveis, desde a pessoa que atende o mais humilde ou o maior dos empresários, aquela pessoa que tem a responsabilidade de gerar segurança jurídica. Que papel importante na sociedade. E o senhor estava me dizendo aqui, nós temos uma demanda enorme na sociedade de pessoas que precisam fazer o registro para dar ao país a oportunidade da segurança jurídica. E por isso mesmo, eu agradeço a audiência e ressalvo a importância do seu trabalho, porque ela transforma a sociedade e gera segurança a todos nós. Então, e a Rede Vida, tenho certeza que vai se interessar pela divulgação do novo impulso que a regularização fundiária está tomando, pensando no Brasil dos nossos filhos, dos nossos netos, Neto, porque nós precisamos mostrar para o mundo inteiro que o Brasil é um lugar seguro, que você pode comprar e depois vai haver quem sustente, quem responda por essa sua aquisição tranquila. E os registradores de imóveis têm um grande papel nisso. Sim, e a divulgação também. Muito obrigado, doutor Nalini. E lá na Rede Vida nós estamos também à disposição de todos os senhores. Obrigado.